Os Homo sapiens, ou seja, os humanos modernos, surgem na África cerca de 300 mil anos atrás. Há 200 mil anos, algumas dessas pessoas deixam o continente africano e começam a se dispersar pelo planeta. Assim, por volta de 30 mil anos atrás, alguns humanos chegam ao extremo leste da Ásia. No planeta que conhecemos hoje, isso marcaria o final da jornada. Afinal, essas pessoas teriam encontrado um oceano impossível de atravessar. Porém, nessa época, o planeta vive um período de baixas temperaturas e a formação de grandes geleiras no hemisfério norte deixa o nível dos oceanos mais baixo. Com isso, a Beríngia, uma porção de terra que funciona como uma ponte unindo a Sibéria e o Alasca, está acima da água. Durante um bom tempo, muitos humanos ocupam espaços dessa ponte. São os primeiros americanos. Porém, por volta de 15 mil anos atrás, a temperatura do planeta começa a subir. As geleiras derretem e a Beríngia começa a ser coberta pelas águas. Muitos humanos que ocupam a ponte marcham para o leste, se espalhando pelo continente americano. O resultado é que, 2000 anos depois disso, já existem regiões habitadas na América inteira, do Alasca até o sul do Chile. No século XVI, quando os europeus começam a pisar na América, a família espanhola Pizarro vem em peso para cá. Mas o objetivo não é conhecer nossas praias ou trazer presentes para os povos daqui. Os 4 irmãos Pizarro se aventuram pelo Novo Mundo para encontrar riquezas e expandir o domínio espanhol na América. Então, participam de conflitos enormes com os indígenas. É um dos irmãos, Francisco Pizarro, que lidera a conquista espanhola sobre o Império Inca. Mas o que importa para nós é seu irmão Gonzalo. Em 1542, ele organiza uma expedição que parte de Quito, no Equador, em busca do país da canela. Isso seria uma região dentro da Amazônia, riquíssima em temperos e especiarias. Vale lembrar que, no século XVI, época das grandes navegações, as especiarias são um dos motores da economia europeia. Por causa de alguns imprevistos, algumas pessoas se separam da expedição. Esse grupo é liderado pelo explorador Francisco de Orellana e acaba navegando por todo aquele rio gigante que corta a floresta. É assim que surge o primeiro relato europeu sobre a Amazônia, escrito pelo Frei Gaspar de Carvajal, que acompanha a expedição. Vocês viram alguns trechos desse relato no comecinho do vídeo, mas algumas partes dessa história precisam ser olhadas com um pouquinho mais de calma. Uma delas é o combate contra um grupo de mulheres guerreiras. Tá, esse encontro provavelmente aconteceu e terminou com o Carvajal perdendo um olho numa flechada. O problema é que ele descreveu essas mulheres como amazonas. Mas as amazonas não eram guerreiras da mitologia grega? O que elas estão fazendo no meio da América do Sul em pleno século XVI? Algo que precisa ser levado em conta é que os relatos dos primeiros europeus na América são feitos sob uma lente, claro, europeia. Os documentos que descrevem esse novo mundo são carregados de ideias, superstições e interesses europeus. Como os europeus do século XVI adoram os mitos da Grécia Antiga, Carvajal se refere a essas guerreiras que vivem na floresta como amazonas. Isso fica tão famoso que seu relato passa a ser chamado de O Descobrimento do Rio das Amazonas. E acaba batizando o rio onde se passa a história. Sim, o rio Amazonas ganhou esse nome que usamos hoje depois que um frei espanhol jurou que saiu no tapa com guerreiras mitológicas gregas no meio da mata.